Hoje é domingo de Páscoa. O coração da mensagem evangélica nos foi apresentado durante esses dias e nós estamos aqui nesse dia maravilhoso, dia da ressurreição do Senhor. Amados irmãos e irmãs, um grande doutor da igreja, mestre de doutrina, Santo Agostinho, falando sobre este dia, sobre a ressurreição, declarou: Resurrectio Domini spes nostra. A ressurreição de Jesus é a nossa esperança. Ninguém vive sem esperança. A esperança é fundamental na vida da gente. O povo até diz: a esperança é a última que morre. Nós poderíamos parafrasear e dizer, não é? A esperança nunca morre. Agora, o problema é, qual é o fundamento da sua esperança? Tem fundamento o que você espera? Tem sentido o que você está esperando? A sua esperança tem conteúdo? Quando nós dizemos que a ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa esperança, amados, nós estamos dizendo algo fundamental. A nossa esperança não se baseia em um mito, em uma fábula, em uma ideia, mas em um acontecimento, em um fato. Deixa eu explicar para vocês algo que eu tenho insistido aqui, até quase a exaustão. Os cristãos orientais, os cristãos lá das terras de Jesus, do Egito, da Palestina, do Irã, da Síria, até os bizantinos, nesse período da Páscoa, eles nem dizem bom dia, nem boa tarde. A saudação, por exemplo, dos árabes é assim: Al-Mashir Kam, e o outro responde Hakan Kam. Os bizantinos costumam dizer assim: Christos Anestis, e o outro responde Aletos Anestis. Quer dizer o quê? Um diz Cristo ressuscitou, e o outro responde verdadeiramente ressuscitou. A ressurreição de Jesus não é uma ideia, não é um sentimento, é um fato. De fato, o túmulo ficou vazio. É isso que diz o Evangelho. De fato, de verdade. Não foi uma invenção dos apóstolos, não foi uma invenção de Maria Madalena, foi um acontecimento. Se Jesus ressuscitou, isso é verdade, nós temos uma esperança. A esperança existe para nós. Como assim, Frei? Vocês sabem que o homem, o ser humano, ele é um ser temporal. Ele vive no tempo. E quais são as propriedades do tempo? Ou como podemos dividir o tempo? O tempo nós dividimos em passado, presente e futuro. O que acontece, meus irmãos, é que numa sociedade que não crê mais na ressurreição, ou mesmo numa sociedade mesmo cristã, que está sendo corroída por uma teologia liberal, como de um livro que eu comprei, de um teólogo, Andrés Torres Queiruga,
que diz, repensando a ressurreição, que tenta esvaziar a verdade da ressurreição da sua veracidade. O que é que acontece com essa sociedade? É uma sociedade sem esperança, só do presente, só do presente. Então, qual é a consequência de alguém que vive só do presente? Isso a gente aprende fácil. Quando a gente vive só do presente, até o presente perde o sentido. O presente fica vazio, sem sentido, sem significado. O que eu estou dizendo é o seguinte: para que o meu presente tenha sentido, é preciso que eu tenha futuro. E qual é o futuro que tem alguém que não tem esperança na vida eterna, na ressurreição? Hoje nós vivemos numa sociedade que pensa: o que vale é viver bem. É a sociedade do bem-estar social. Agora a pergunta que fica é: do que adiantaria viver bem se eu não tivesse a esperança de viver para sempre? E o fundamento dessa esperança da vida eterna é um só: Jesus Cristo e sua ressurreição. Eu queria encerrar esta meditação trazendo à memória um pouco minha experiência pessoal, minha biografia. Eu nasci numa cidade chamada Caiçara do Norte, São Bento do Norte, praia. Eu já falei aqui outras vezes sobre isso. É que na casa que eu nasci, que eu cresci, por trás da minha casa tinha os ranchos de pescaria, e em seguida nós víamos o mar e aquele monte de barcos, aquelas embarcações. E porque a cidade que eu nasci é o maior porto de pesca artesanal do Rio Grande do Norte. E era curioso porque quando criança eu não entendia muito as coisas, e eu ficava na expectativa. Tem uma época do ano que nós temos lá a ressaca do mar, no começo do ano especialmente. E quando acontece essa ressaca, lá acontece diferente do que acontece em Catolé. A Catolé do Rocha, as ruas ficam cheias de água quando chove. Na cidade que eu nasci, as ruas ficavam cheias de água quando vinha a ressaca do mar, porque o mar colocava água dentro da cidade. Mas eu estou contando essa história para dizer da minha expectativa quando vinha essa ressaca, porque tinha aquele monte de barcos. E quando tinha aquele monte de barcos lá na minha cidade, a gente ficava pensando: aquelas ondas enormes iriam engolir aqueles barcos, destruir aqueles barcos. Eram ondas enormes. E o que era curioso é que quando passava a ressaca, eu ficava pensando: e aí, os barcos vão ser destruídos. O fato é que quando a ressaca passava, os barcos estavam lá nos seus lugares. Qual é o segredo daquele barco? Aquele barco tem uma âncora que o mantém estável na instabilidade do mar, que o mantém seguro em meio ao mar revolto. Não sei se vocês sabem, mas na iconografia cristã, a esperança é representada por uma âncora. Por uma âncora. Por isso nós podemos dizer, como São Pedro, em uma de suas cartas: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos restaurou, nos regenerou, por meio de uma viva esperança.
A nossa esperança, irmãos, é Cristo ressuscitado. Quem crê em Cristo ressuscitado, quem crê que Jesus venceu a morte, ele tem uma âncora na vida agitada em que nós levamos. A nossa existência é o tempo todo ameaçada por tantas trevas, por tantos sofrimentos, decepções, tristezas, fracassos. E às vezes pensamos que a vida vai nos engolir, que a morte vai nos destruir. Mas não nos destrói, porque nós temos uma viva esperança, Cristo ressuscitado. Irmãos, eu queria que cada um de vocês que veio hoje para essa solenidade voltasse para casa com uma âncora. A âncora, meu irmão, é a certeza de que o túmulo de Jesus está vazio, de que ele venceu a morte. A morte não é a última palavra, a morte não é o fim, a morte não é onipotente, porque Jesus morreu e ressuscitou. Ele é a nossa vitória. Volte para casa com essa esperança no coração, com essa âncora, e em meio às vicissitudes da vida, se firme nela, e o mar e as ondas do mar não irão lhe tragar. Eu não canso de partilhar com vocês, não canso. Eu acho que todo ano eu digo a mesma coisa para vocês. Todo ano, já faz 8 anos que eu digo a mesma coisa. Deus me deu uma graça grande. A graça de celebrar uma Páscoa em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. E atravessando a cidade de Jerusalém, no domingo de Páscoa, visitei o túmulo de Jesus. Os armênios estavam rezando, e ali no túmulo de Jesus me veio uma intuição, uma verdade. Qual é? O túmulo de Jesus está vazio. E sabe qual é a minha esperança, irmãos? Sabe qual é a minha âncora? O meu túmulo também ficará vazio, porque o meu Redentor está vivo. Que esperança, que glória! Isso é a verdadeira esperança. Jesus ressuscitado. Resurrexio Domini spes nostra. A ressurreição de Jesus é a nossa esperança. Ficamos juntos. Ressuscitou. Ficamos fortes.